Meus amigos, mais um convidado no nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo com muita alegria o empresário Tiago Magalhães Silva, do grupo, Tangará. Está completando esse grupo 38 anos, fundado em 1986, tanto ele como o pai Carletinho, conhecidos demais. O Tiago tem 42 anos, advogado, administrador de empresas, e esse segmento é um segmento que tem sofrido um crescimento muito grande, e daí a importância de nós termos você. É um prazer muito grande recebê-lo, Tiago. Muito obrigado, Tarciso. É um prazer contar um pouco da história da empresa e falar um pouco sobre a aviação agrícola, que é o nosso setor. Aliás, o nosso canal tem tido, viu, Tiago, essa pegada de trazer notícias, porque a gente vê hoje vocês num projeto já grande, Tangará. Quando começou? A palavra Tangará é um município lá do estado do Mato Grosso. Como é que surgiu essa iniciativa? Todo mundo sabe que seu pai foi piloto lá do Sr. Otávio Leite Moraes. Conte com muita calma essa história do nascimento da empresa. Bom, meu pai era piloto, trabalhava para o Sr. Otávio Leite Moraes. Durante um tempo trabalhou também no táxi aéreo Santa Elza, aqui em Orlândia, que era do Grupo Comove. E naquela altura, meados dos anos 80, era muito difícil a aviação agrícola, ainda era um mercado muito pouco explorado, não se tinha muitas empresas prestando serviço. Em algum momento, empresários daqui da nossa cidade necessitou de um serviço para ser feito em Tangará da Serra. Pessoal da Colorado? Isso, de uma fazenda, fazer semente lá, plantio de semente, era uma maneira que todo mundo usava e tinha dificuldade de achar. E é uma mega fazenda. Qual é a área dessa fazenda? Se não me engano, eu vou falar besteira assim, eu não sei exatamente hoje o tamanho dela, mas era uma fazenda mais de 5 mil hectares que eles tinham comprado nessa época, que estão até hoje com essa área lá. E a finalidade, num primeiro momento, era a criação de gado. Ainda não se tinha, talvez, o conceito da presença do agronegócio efetivamente, Sim, Tiago? Muita gente, muitas pessoas lá no norte ainda fazem esse tipo de serviço, a pessoa planta a braquiária para criação de gado, e naquela época muito mais, ainda a soja não tinha desbravado o Mato Grosso, não tinha ido para o Cerrado. Estava começando com a Embrapa, com os estudos do plantio direto, tudo mais, a desbravar aquela área, mas era inóspita ainda a questão do agronegócio naquela região. E a criação de gado era realmente uma das coisas que mais tinham na região. E o plantio de semente no norte funcionava muito bem, entendeu? Muita gente utilizava no norte do Pará, era muito comum. E o pessoal queria fazer esse tipo de serviço. E surgiu a oportunidade, naquele momento, de adquirir uma aeronave. Então o pessoal trouxe o problema, seu pai falou, deixa que eu vou resolver. Vou resolver. E acabou comprando a primeira aeronave e foi prestar o serviço em Tangará da Serra. Juntou que Tangará também é o nome de um passarinho. Perfeito, bem lembrado. Bem lembrado. E não compôs a empresa, ele falou, vou chamar Tangará, e ficou Tangará. E tinha um outro sócio da empresa, que é outro piloto conhecido, que todo mundo sabe quem é. Sim, quando iniciou a empresa, tinha também um outro piloto, também aqui em Orlândia, o César, um excelente piloto, que está até hoje com o Grupo Tangará, um Grupo Colorado, trabalhando. E naquele começo, o César, inclusive, chegou a voar um pouco agrícola, a se aventurar nos voos agrícolas. Porque ele é um pouco mais novo que teu pai, Sim, meu pai não chegou a voar, mas o César voava ainda um pouco, Então, foi uma aventura ali para os dois pilotos aqui, entrar nesse mercado novo. Para que a gente possa entender, vai lá para implantar a questão da pastagem, semeava com avião ou era o serviço da manutenção da pastagem que também era feita a pulverização? Como é que foi o começo? Me explica direitinho. Você coloca a semente no tanque do avião e tem um dispersor na parte de baixo. Então o plantio era com avião? Era com aeronave. O plantio. Imagina o tamanho da área dessa fazenda, não? Quando você abre uma fazenda que vai fazer o primeiro... começar a formar ela em pasto, tem muita árvore, o plantio é difícil, então a fazer de forma aérea é muito mais rápido, do que tratorizado, e fica vamos dizer assim, a uniformidade de espalhar aquela semente fica muito boa, então é muito utilizada até hoje. E o nosso querido comandante Carlito, ele é da região de Araçatuba, seu pai? Sim, Uma vez ele me contou essa história, conte para nós, como é que ele chegou aqui em Uberaba, meu avô trabalhava com criação de gado Nelore, e meu avô, em certo tempo, mudou para Araçatuba,
Ele migrou a família de Uberaba para Araçatuba, né, onde lá ele trabalhava com o seu Torres. É um famoso criador de Nelore naquela região. Inclusive, o meu avô foi um dos primeiros homens a trazer a raça Nelore para o Brasil. Que é fantástico, né? Ele foi nos anos 70, 60? Eu não me recordo exatamente a data, mas ele ficou 2 anos na Índia fazendo uma seleção de gado e trouxe de navio 300 cabeças. E o núcleo foi a partir de Uberaba, Tiago, que iniciou o projeto nesse segmento? Sim, naquela época Uberaba já tinha criação de gado, ainda não tinha o Nelore, né? O Nelore veio com essa migração da Índia. Naquele tempo era zebu? Era zebu, isso. Tinha também alguma coisa, né, nesse segmento, gado gira, aquela história toda. Inclusive, mas isso é muito interessante porque foi, quer dizer, ver que o seu pai também, o seu avô, enfim, a família participou de um projeto interessante, né? Inclusive tem um livro, chama O Dono do Olho, que conta a história da vinda dos primeiros Nelores e é basicamente a biografia do meu avô, quando trouxe os Nelores para o Brasil. Veja que o canal tem essa finalidade, eu avisei para vocês. E chegando aqui o nosso comandante Carlito, todo mundo conhece muito mais da relação dele, né, de prestação de serviço ao seu Otávio Leite de Moraes, conheceu a dona Áurea, que é sua mãe, né? E aí se casaram. A Áurea, para quem não sabe, é filha do querido Magalhães, que até hoje está aí dando um sopro na gaita. Tá firme e forte o vovô? Firme e forte. A idade chegou. Quanto ele está? 94 anos. 94, cara. É um exemplo de sobrevivência, até vamos dizer, de maneira carinhosa. Bom, enfim, o seu pai iniciou, portanto, esse projeto inicialmente lá, e quando esse projeto foi bem sucedido, vocês continuaram atendendo o Grupo Colorado, e aí qual foi, além do Grupo Colorado, o outro cliente que vocês tiveram? Tempos depois, surgiu um novo produto que estava se fazendo teste em cana-de-açúcar. Chamava também inibidor de florescimento. E também naquela época a usina Vale do Rosário, que era da propriedade do Cícero, né, Junqueira, sim, da família ali, ainda era não era hoje a multinacional. É o Dr. Cícero Junqueira, já falecido. Então, e é um dos fundadores, ali junto com o seu Eduardo Junqueira. Ainda como uma empresa familiar, fazendo aqueles testes, resolveu fazer teste em cana-de-açúcar na pulverização aérea. Porque pelo porte da cana, como ela era muito alta, naquele período nem se existia trator para fazer esse tipo de tratamento. Surgiu o produto, tinha aeronave, tinha que ser feito daquela forma. E naquela época, ainda eu não estava na empresa, meu pai também trouxe e comprou um avião para prestar serviço em cana, né? Aqui na região, para a usina Vale do Rosário, fazendo esse tipo de tratamento. E não sei se você se recorda, naquela época também, anos 80, meados ali, começo de 90, ainda era uma região nossa aqui de muita soja. Perfeito. Algodão tinha em Miguelópolis ainda. São Joaquim era a capital da soja, porque tinha muita soja. Hoje ainda tem mais uma rotação de cultura. Sim, só, né? O algodão em Tuverava, os Maedas. Isso, então utilizava-se também muita aeronave na soja e no algodão. E como ele tinha comprado o primeiro avião, sentiu que dava certo o negócio, ao começo da empresa, e achou que poderia investir, ele começou a crescer também aqui na região, comprar mais um ou 2 aviões e colocar na região voando aqui, na cana-de-açúcar, para atender a usina Vale do Rosário, atendendo alguns agricultores de soja, de algodão, em Ituverava e Miguelópolis. O piloto Carlito deixou de ser piloto para passar a ser empresário desde quando? Que aí não dava mais para compatibilizar. Você lembra quando é que ele deixou, né, claro, aquilo que fazia de serviço para o senhor Otávio e passou a ser um empresário? Quando é que aconteceu? Foi logo com o fim ali da Comov, do táxi aéreo, que fechou, né, naquela época dos anos 90, que ele falou, vou continuar aqui, eu já estava com a empresa, vou continuar tocando a empresa, não vou mais trabalhar de piloto e vou focar nesse negócio novo, né, que ele já tinha criado há algum tempo. Para a gente não perder o raciocínio, apenas me esclareça uma coisa. Como é que era ministrado o veneno antes do sistema aéreo? A partir de que época, efetivamente, a pulverização, em termos de inseticida, passou a ser utilizada? E essa questão também do avião para semear pastos. A partir de quando que isso aconteceu? A aviação agrícola começou no Brasil na década de 50. 1951. Já tinha avião, Tiago? Já foi o primeiro voo que teve no Brasil quando houve uma infestação de gafanhoto em Pelotas. No Rio Grande do Sul. Isso, o pessoal utilizou a aeronave
para fazer esse tipo de pulverização. A partir daí começou a importar algumas aeronaves na década de 50, ainda muito pouco, né? Já nos anos 60, o Ministério da Agricultura brasileiro começou a fomentar esse tipo de serviço, incentivar. Criou uma escola em Sorocaba que chamava Fazenda Ipanema. E o Ministério da Agricultura, pelo governo federal, dava curso de graça para piloto agrícola, para formação de piloto agrícola ali em Sorocaba, nessa fazenda. Para atender essa demanda que aparecia. Para atender essa demanda. Começou a surgir um pouco mais forte a aviação agrícola, e aí a Embraer fabricou o primeiro avião nacional em 1970. Não deu o nome de Ipanema, não, né? Já era o Ipanema. Por causa da fazenda? Por causa da estrutura de Sorocaba? Não, não era. É que eu tenho isso na minha cabeça. Quando esses aviões de pulverização, eu sempre ligo com Ipanema. Você acabou de dizer que tinha um núcleo em Sorocaba que chamava Ipanema. Pode ser até que seja uma homenagem. Pode até que seja, não sei especificar por que foi o nome Ipanema, mas começou a fabricação do Ipanema em 70. A aeronave brasileira ou importada? Nacional. Nacional, feita pela Embraer. Feita pela Embraer. Que para quem não sabe, localizada em São José dos Campos, a sede é uma das mais importantes empresas brasileiras. Fantástico isso, né, Tiago? E aí a Embraer foi desenvolvendo e até hoje fabrica a aeronave nacional Ipanema, hoje movida a etanol, sai de fábrica essa aeronave, e começou na década de 70. Então a aviação agrícola já tem um bom tempo, né? Nos Estados Unidos, ela começou, já tem mais de 100 anos que ela é utilizada, aeronaves, né? Então começou ali logo com aqueles aviões ainda da Primeira Guerra Mundial, que o pessoal começou a utilizar para outras modalidades, porque o grande desenvolvimento da aviação surgiu ali após a Primeira Guerra Mundial. E aí essas aeronaves e esses pilotos que foram formados ali começaram a utilizar as aeronaves, e dentre elas o serviço dentro da agricultura. E isso evoluiu, né? E veio para o Brasil na década de 50, e aí chegamos até a data de hoje, crescendo, né? Sempre. A primeira sede da empresa, quando o seu pai fez a opção para tocar a empresa, você entrou na empresa quando? Eu entrei na empresa em 99. 99. Fez os cursos, imaginou, sonhava que pudesse ser advogado, mas a OAB perdeu um advogado, mas ganhou um empresário, até porque tinha negócio para tocar na família. Foi assim? Sim, não, foi logo após finalizado os estudos no colegial. Eu imaginei que talvez faria administração, pensei em ir para São Paulo, cheguei a estudar administração lá, eu falei, não, eu quero voltar e trabalhar. Não quero ficar nessa vida aqui, eu quero ter uma coisa a mais para fazer. Então eu voltei de São Paulo, e aí eu troquei a administração de São Paulo, porque a administração sempre foi meu sonho, eu sempre gostei muito dessa área de economia, contabilidade, e até hoje eu sou apaixonado por isso, né? E deixei a administração, fui fazer direito na UNAERP, viajando de ônibus à noite e trabalhando durante o dia na empresa da família. Pegou o seu diploma, estudou, passou no AB, entregou para o teu pai e falou, agora eu vou trabalhar com você. Foi mais ou menos assim? E parece que depois você fez o curso na FAO, né? De administração. Durante todo o curso de direito, que eu viajava todos os dias, eu já estava trabalhando na empresa, formei, falei, mas não é o direito que eu quero seguir, eu quero continuar na área da administração. Passou um tempo, eu voltei a fazer administração, que era realmente o que eu gostava como estudo, né? E surgiu na época a FAO, e que fantástica era a faculdade quando surgiu em Orlândia. Sim. A FAO, excelentes professores de Ribeirão, veio para formar. Foi uma fase Essa foi uma ideia boa. Que eu tive orgulho de participar junto com o Valtinho Bordião, o pessoal Luciano, que essa ideia da FAO veio da Facerte de Sertãozinho, foi trazida para cá. É que hoje em dia é difícil você combater os grandes grupos que tem nessa área educacional e, portanto, não foi à frente, mas não deixou de ser uma semente interessante. Aí você é graduado, vocês são em 2 irmãos, é você e a Bruna, sim, né? Natural que o seu pai, né, com esse projeto, pudesse dar para os filhos o conhecimento para que a transição acontecesse. A primeira sede da Tangará sempre foi lá no Mosquito? Sempre foi no Mosquito, né? No começo tinha o escritório aqui na cidade, lá no Mosquito era apenas o hangar. O escritório onde é que era? Só para eu tentar lembrar. Ou você não se recorda? Começou o escritório ali próximo de onde a Consol dali para baixo, tem umas casinhas ainda perto daqueles barracões. Perfeito. Onde era o Otávio Leite Moraes. Sim. Começou o escritório ali,
né? Ainda tinha um escritório pequeno ali. Depois de um tempo montou o primeiro hangar ali no Mosquito e ficamos no Mosquito, no aeroporto da Fazenda Mosquito, até 2020. 2020 nós construímos um novo aeroporto aqui em Orlândia, aqui na saída para a usina Vale do Rosário, e transferimos a sede para lá. O escritório, pista, hangares, oficina, foi tudo para lá. E essa é uma novidade, viu, pessoal? Por mais incrível que eu pareça, eu sabia que havia mudado, mas eu estava meio perdido na referência. E é justamente nesta vicinal que vai para Vale do Rosário. Você tem aqui alguns lotes industriais da família do Vado, do seu Maninho. Do lado esquerdo tem o posto, você anda, tem aquela reservazinha, tem a entrada da Fazenda Boa Esperança. Na sequência, qual foi a área que vocês adquiriram ali? Lá nós fizemos a construção, a área total são 12 alqueires, né? 12 alqueires. Mas nós fizemos a construção do aeroporto em 6. A pista, quanto? A pista tem 1.200 metros de extensão, asfaltada. Asfaltada. E... Com 1.200 desce o quê? Aqui? Não, aqui opera vários jatos de porte pequeno, a própria Raizen aqui da Vale do Rosário. Se utilizam de vocês? Utiliza ali, eles têm um Citation, um jato. Tem alguns empresários de Orlândia também que utilizam Citation, alguns jatos que operam aqui. O aeroporto de vocês é a primeira pista asfaltada de Orlândia? Lá no Mosquito, a situação não há previsão de se fazer? O Mendonça é... Não, asfaltou. Asfaltou o Mosquito também, que bom. Sim, tá, é uma pista asfaltada. Só que lá é uma pista de 1.000 metros. A limitação. É limitada um pouco, ela acaba ficando com 900 e pouquinho, e aqui é um pouquinho maior. 1.200. E da fazenda dos Mendonça, Colorado, ali perto de Salles, sim, qual é a dimensão? Tem um outro aeroporto aqui em Salles Oliveira, do Grupo Colorado, tem uma extensão de 1.300 metros, mas não é asfaltada ainda. Perfeito. Você vê que Orlândia é uma cidade que... o progresso da cidade, né? A cidade pequena tem 3 aeroportos. Isso sem contar porque fechou da Fazenda São João. Exatamente. Tinha da Fazenda São João. Então, assim, uma cidade pequena com 4 aeroportos, né? Do São João não existe mais. Hoje não, fechou. Doutor Flávio já faleceu? Flávio Pinho? Que era o proprietário, eles utilizavam a aeronave quando ainda em São Paulo, e durante muito tempo utilizou o aeroporto. Depois foi parando as operações e eles plantaram e eliminaram o aeroporto, né? Então, esse fato representa uma força muito grande. Você sai de uma estrutura pequena e vem com essa estrutura, isso dá um up, né? Dá uma força muito grande, um upgrade na empresa. E vocês têm quantos aeronaves hoje? Quantos aviões fazem parte? Hoje nós estamos operando com 20 aeronaves, né? E as aeronaves, com o tempo, ela foi crescendo, né? Então, as aeronaves antigamente eram aeronaves pequenas, de 600 litros, de capacidade de tanque. E hoje nós operamos aqui com a maior aeronave do mundo, de 3.000 litros. Ou seja, 3.000 litros de veneno que coloca para poder trabalhar. Para poder trabalhar. Então, nós temos aeronaves de porte grande e nós tornamos centro de serviço da fábrica aqui no Brasil. E a necessidade de espaço é muito maior, né? Então, nós tivemos que aumentar os hangares, fazer algo muito grande. Então, aqui nós construímos 5.000 metros quadrados de hangar para poder ter essa manutenção. Cabem quantos aviões nessa área? Nós já chegamos a colocar mais de 30 aeronaves. 30 aeronaves? Porque nós fazemos serviço muito para terceiros. Grupos grandes que têm aeronaves no Mato Grosso, como o Grupo MAGE, pessoas, usineiros que têm aeronaves, outras empresas trazem as aeronaves para fazer a manutenção aqui. Então, é um setor que vem crescendo muito e a necessidade de ter espaço e mão de obra especializada para esse tipo de serviço é muito grande. Veja como é que está interessante essa matéria. Só peço para você um tempinho. Aqui do meu lado direito, né, nós temos o código, o QR Code. Você pode aproximar seu celular, fazer a inscrição e interagir conosco. Agora eu peguei um gancho. Era uma empresa, hoje vocês têm duas. Me explique... Em algum momento nós separamos, né, a parte da manutenção com a parte da pulverização. A pulverização é a prestação de serviço de jogar o veneno. A manutenção, vocês prestam serviço para as aeronaves, de pessoas que têm aeronaves que venham aqui. Isso, que tipo de aeronave? Também agrícola ou qualquer outro tipo de aeronave? Não, o nosso foco é a manutenção das aeronaves agrícolas. Esse modelo americano, Air Tractor, né? Tradução meio chula assim, trator do ar, né?
é uma aeronave fabricada no Texas. Existe outra aeronave chamada Trush também, que é uma aeronave americana, que hoje no Brasil, para você ter noção, esse ano são mais de 80 aeronaves entrando, novas no país. Só esse ano? Só esse ano. Desses modelos americanos. Fora o que a Embraer vende, que é quase 50 aeronaves também, dentro do mercado. E hoje esse mercado tem a tendência de expandir, porque se você for fazer um pedido de uma aeronave hoje nova, desse modelo americano, de qualquer um dos fabricantes, a previsão de entrega é 2026. Então eles estão vendidos, 23, vendeu tudo, 24, 25, já começou as vendas de 26, já para o segundo semestre entrando de 26. O que cá entre nós mostra a força do agronegócio brasileiro, né, que é fantástico. Sim, né? e se você pegar hoje da produção da Air Tractor, né, do fabricante americano, está entrando no Brasil 60 aeronaves de 180 que eles vão fabricar para o mundo. Que importância então, que tem o Brasil no mercado deles. 30% da produção, basicamente, da fábrica vem para o Brasil. Né? Digamos que 30% ou um pouco menos fica nos Estados Unidos e o restante é dividido no mundo inteiro. Austrália, África do Sul, Europa, Oriente, a Argentina, América do Sul em geral, né? América Central é dividido nos outros países. Você me deu até um gancho muito interessante. Você falava da capacidade. No início, quanto de veneno que você poderia colocar? Explique isso para a gente retomar e detalhar. E hoje quanto cabe? 1.600 litros? Você falou e antes era quanto? 300? Sim, não, as aeronaves antigamente elas tinham uma capacidade um pouco menor, limitada pela motorização, né, de 600 litros dentro do tanque. 600. E aí foi evoluindo, algumas aeronaves, as importadas vieram com esse padrão maior, que é o que se usa nos Estados Unidos hoje. Ela começa com 1.500, o primeiro modelo de entrada, e vai até 3.000 litros. 3.000 litros. 3.000 litros. A Embraer modificou a aeronave dela, também era menor. Hoje ela é uma aeronave que cabe até 1.000 litros no Hopper. Ela trabalha ali com 750, 800 litros, a aeronave nacional. Né? Ela é limitada pela potência do motor e pela carga, né? E as aeronaves, as importadas, ela vem já com esse perfil de ser aeronaves grandes. Por isso que ela vende muito no Mato Grosso, Bahia, Norte, que são fazendas muito grandes, né? Eu tenho clientes que vêm na oficina, né, que os pilotos trazem, e eles contam, ó, na fazenda minha lá são 15 quilômetros. Quando eu abro o produto até eu fechar no final da fazenda, dá 15 quilômetros de tiro. Meu Deus do céu. Então, 15 quilômetros, para quem não sabe, em linha reta é Orlândia, São Joaquim da Barra, praticamente, ou 2 vezes a distância Orlândia, Sardes, Oliveira. Isso é um talhão de soja da fazenda, né? Então, pessoal, essas fazendas grandes, assim, com plantio de 50 mil hectares de planta, é um absurdo. E como você vai fazer isso de forma tratorizada ou de outra forma, né? O timing de fazer no momento certo, para acudir a doença, para poder tratar numa extensão tão grande. Então, o avião se torna basicamente a única ferramenta para esse tipo de serviço para ser feito, né, nesse timing certo. E conspira a favor o fato também, né, da via de regra, a questão topográfica nesses lugares é perfeita, né, Tiago? Com algumas poucas exceções. Sim, a planície. Hoje nós temos, vamos dizer, um terreno praticamente tranquilo para se trabalhar. Uma curiosidade, detalhando agora o trabalho propriamente de vocês. Você tem uma aeronave, você deve ter pistas que são próximas onde você presta serviço. Qual é a extensão mínima de uma pista de terra que precisa esse tipo de aeronave? 1.000 metros por 30. 1.000 por 30? 1.000 por 30. É a extensão mínima. Então, assim, nós temos a base central aqui, que faz a manutenção, tem o escritório, a sede, e essas aeronaves elas ficam espalhadas em grandes grupos de usina. Eu faço serviço para um grupo Bung, Coruripe, Delta, Raizen, então elas estão espalhadas. Próximos dessas unidades das usinas, existe uma pequena base, uma pista onde as aeronaves ficam lá trabalhando, fica praticamente o período da safra toda dentro dessa unidade trabalhando. Né? Nós temos alojamentos dos funcionários que ficam próximos dessas áreas, então assim, as aeronaves elas ficam espalhadas, não vêm todas para cá. Basicamente aqui na nossa base nós ficamos trabalhando com 4 a 5 aeronaves,
né, e o restante fica espalhado nos outros clientes. Se a gente pegasse o mapa do Brasil e olhasse, né, quantos estados vocês atuam, e se a gente considerar como referência a sede, qual é o ponto de serviço que vocês prestam que é mais distante aqui de Orlândia? Não, está bem concentrado. Eu começo Porque aqui, tem muita plantação por aqui, tem né? muita coisa, é muito grande. Eu faço Orlândia, Barretos, vou até Oroeste, beirando o Rio Grande do lado aqui, de Fernandópolis. E pulando o rio do lado de lá para o lado de Minas, eu começo em Uberaba e vou até Iturama, beirando também a faixa do Triângulo Mineiro ali inteiro. Então tem uma área de extensão muito grande. Então, para atender isso, quantas unidades você tem nessas regiões? Você acabou de mencionar Noroeste de São Paulo, quantos são os pontos de referência? Que ficam centralizados as aeronaves, eu tenho aqui, tem Conceição das Alagoas, né, que fica em Delta, Frutal, Itapajipe, Iturama, Oroeste. Então são várias unidades que ficam em cada ponto estratégico. Por exemplo, você tem quantas aeronaves? Só 20. repetindo, 20. Quantos pilotos você tem? Eu trabalho hoje com 20 pilotos. 20 basicamente pilotos. Um por aeronave, né? E eu cada tenho um... uma aeronave que fica na reserva, então eu tenho um piloto que ele faz o revezamento de horário com os outros pilotos, de escala, né? Para fazer esse tipo de trabalho. E todas, cada uma fica alocada no seu cliente principal, assim, vamos dizer. Agora, cada piloto é responsável por aquela aeronave. Você não faz rodízio de piloto em aeronave? Sim, existe algum rodízio de folgas, né, desses pilotos, né, mas basicamente cada aeronave tem o seu piloto principal que fica operando ela. Por exemplo, quando a gente vê essa aeronave passando, ela sai do ponto de referência, ela abastece, quanto tempo ela fica no ar fazendo, dependendo da capacidade que tem de estocagem do veneno? Não, tempo médio. A média de voo é 30 minutos. 30 minutos. Ele faz a pulverização e retorna para a base para reabastecimento. A cada 30 minutos cada é daí. 30 Há um minutos. intervalo de 15 minutos, espera um pouco ou toca direto? Não, o reabastecimento demora em torno de 5 minutos para acontecer. Coloca o produto, se necessário coloca o combustível. Essas aeronaves, o combustível ela costuma demorar um pouco mais para abastecer. Essas aeronaves maiores, você abastece ela a cada 2 horas e meia, 3 horas, você faz o reabastecimento de combustível. Mas o produto, a cada 30 minutos, você está refazendo. E cada voo, ela faz de 60 a 100 hectares por voo. Aqui na média da nossa região, pela vazão que usa, então cada decolagem ela aplica em 60 hectares, de 60 a 100 hectares. Você estando aqui no seu escritório como diretor, seu pai, toda a sua equipe administrativa, você pode acompanhar em tempo real o trabalho de cada aeronave? Você já tem esse sistema interligado ou por enquanto ainda não? Sim, hoje basicamente tudo que os pilotos estão fazendo, todas as informações que eles estão colocando no aplicativo da empresa chega em tempo real aqui para nós o que está sendo acontecendo. O que facilita, né, Tiago? Facilita muito. Tempos modernos é outra história, com certeza. Quando ele finaliza o serviço lá, ele finaliza o relatório, já chega aqui para nós o que aconteceu, já chega o mapa da aplicação que ele fez naquele cliente, mostra o trajeto da aeronave, o que foi feito, onde ela aplicou, chega e fica tudo no nosso banco de dados. Uma pergunta, horário natural, precisa de iluminação. A partir de que horário até o horário limite que você determina por questão de segurança para o piloto atuar? Vamos falar de condições climáticas, né? Independente do horário. Então, a condição climática ela precisa ter uma temperatura abaixo de 30 graus, umidade acima de 55%, né? E uma condição de vento que varia. Não menos que 4 km e não mais que 15, numa média de vento também que é permitido operar. Normalmente, essa condição acontece, agora que nós não temos mais horário de verão, das 5 da manhã até as 10 da manhã, aproximadamente. Lógico, tem dia nublado, como às vezes acontece, e essa condição estende para o dia todo, né? Você tem a umidade, a temperatura ideal e o vento, né? Mas normalmente das 5 da manhã às 10. Trabalho dessa aeronave vale para todos os meses do ano ou há, por questão de particularidade, de safra, aquela história, se isso muda alguma coisa? É interessante essa pergunta, porque o período de safra de pulverização aérea ele começa em novembro, basicamente, às vezes tem mês, como esse ano começou a chover um pouquinho antes, começou em outubro, nós vamos com ele até junho, aí quando cessam as chuvas, né, o tratamento de pragas também cessa, né, não existe um tratamento... Sim, porque a chuva estimula a praga e a praga tem que ser combatida, veneno já colheu, já está colhendo, começa a colheita da cana e já começa um outro trabalho.
Nesse período, vamos falar de junho até outubro, nesse intervalo, nós temos alguns tipos de trabalho que se fazem. Laranja ainda utiliza um pouco coincide então, dá para a encaixar. pulverização. E um trabalho que nós fazemos muito é o combate a incêndios florestais com as aeronaves. Então, existe contratação desse tipo de trabalho por empresas privadas, né? Grandes usinas deixam os aviões de prontidão para fazer esse tipo de combate. Então, digamos assim, apareceu uma fumaça que ameaça um fogo, mesmo que pequena, né? Primeiro acionar a aeronave, ela vai até no local, já faz a primeira alijamento de água para já conter o fogo. Daquele momento o piloto já comunica, a pessoal de solo, fica tranquilo que eu resolvo esse problema, é coisa pequena, não vai aumentar, está grande, vamos chamar a equipe de solo, o pessoal da brigada da usina, o vento está assim, o vento está assado, vamos posicionar assim, e ele vai dando as dicas por cima e fazendo o combate. Isso é algo interessante para você que está nos acompanhando, é a entrevista muito interessante, que vocês observam, né? Para em junho, que é a época que menos chove. Automaticamente começa a haver a possibilidade de incêndio e esta oportunidade também se apresenta, né? De maneira muito clara. Sim. Que é uma oportunidade para que, na verdade, vocês praticamente trabalhem os 12 meses do ano, exceto talvez no final do ano, alguma coisa que tenha uma particularidade, né? E o combate a incêndio vem crescendo muito, né? Hoje já tem contratação do governo também, o governo de São Paulo contrata aeronaves para fazer esse tipo de trabalho, o governo federal, através do IBAMA e o Instituto Chico Mendes, fazem a contratação de aeronaves para os parques federais, né? O estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Minas Gerais, Bahia, todos os estados contratam hoje aeronaves para fazer esse tipo de trabalho. Nós que temos orgulho das nossas empresas, em quais locais a Tangará já ajudou a debelar incêndio? Você se recorda aqui? Não, hoje nós já trabalhamos muito para o governo do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, Mata de Santa Teresa, ali perto de Luiz Antônio também tem uma mata grande, já fizemos o trabalho. Na Serra do Japi, ali próximo a Jundiaí também. Já trabalhamos no Rio de Janeiro, na costa bem próxima ali a Maricá. Já fizemos trabalho no Mato Grosso também, nos parques estaduais. Hoje nós temos também contrato para atender o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, caso necessite em alguns parques florestais. Isso varia, às vezes, no Mato Grosso, Bahia, Goiás, onde tiver. Tem outras empresas também que trabalham com isso, mas é o Brasil todo. Quando está na época de incêndio, já não tem muita região, aí é o Brasil todo. Quando vocês pegam uma aeronave lá dos Estados Unidos, ela já vem montada, vai alguém lá pegar? Que eu já vi alguns diários de bordo de gente que traz em 2 dias, para no meio, ou isso já não existe mais, ela é montada aqui em solo brasileiro, mesmo sendo produzido nos Estados Unidos? Não, a partir do momento que você comprou a aeronave do fabricante lá nos Estados Unidos, se eu fazer a venda para você da aeronave, eu vou te entregar ela aqui e ela vem voando. Já está no pacote o translado dela para vir até no Brasil. Pilotada por gente dos Estados Unidos. Isso. Tem uma equipe americana que faz esse translado. Hoje, o translado que nós estamos fazendo, nós temos um piloto, né? Eu trabalho em conjunto com um revendedor americano e um brasileiro aqui, que a sede fica em Botucatu. Todas as aeronaves que são revendidas que vêm para São Paulo, Mato Grosso e Bahia, mas principalmente para São Paulo, vamos dizer assim, de Minas Gerais para baixo, a aeronave ela vem voando, o piloto faz a entrega dela aqui para a gente fazer a liberação da ANAC, depois fazer o translado para fazer a liberação na Receita Federal, todos os trâmites burocráticos que tem da aeronave e entregar para o cliente ela pronta. Muito bem. É importante qualquer empresa ter o seu projeto, como o Tiago está nos explicando desde o começo, mas é importante também que o diretor de uma empresa tenha uma participação nas entidades. E pouca gente de Orlândia sabe, e é um orgulho saber que o Tiago participa ativamente. Dê aí um currículo das entidades que você participou, com esse espírito também de ajudar a própria categoria, Tiago. Nós temos um sindicato patronal, o SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. 90% das empresas que tem no país é afiliada a esse sindicato. Basicamente funciona como uma grande associação de empresários
que luta pelos ideais e pelos problemas do setor. Eu acho muito importante isso, né? Sede em Brasília? A sede Brasília, ela começou, o sindicato ele foi fundado aqui em Rio Preto, depois foi para Porto Alegre, né? Hoje nós temos 2 unidades, uma que continua em Porto Alegre e a sede principal hoje que está em Brasília. E há uma participação intensa. Você já foi? Quanto tempo você ficou nessa atividade? Eu fiquei na presidência da entidade durante 4 anos, né? Finalizou no meio de 2023. Eu fiz uma sucessora, uma mulher para assumir, né? Já fazia a composição da nossa diretoria, então ela continuou como presidente. Eu continuo ali como conselheiro e vice-presidente. Faço parte também do Instituto de Aviação Agrícola, que é um instituto criado para abranger não só as empresas, mas toda a parte logística, revenda de peça, revenda de produtos, agrupa um pouco mais de empresários, né? Então o Instituto tem uma função mais educacional hoje em dia, mas eu sou vice-presidente dessa entidade, e nesse trato do dia a dia com entidades do agro, né? Como a única, que é a União dos Produtores de Açúcar e Álcool, o próprio Sindivec, que é o Sindicato dos Produtores de Químicos, a CropLife também, que representa as empresas de químicos. Como a gente está sempre no mesmo meio, trabalhando em conjunto com as mesmas demandas, muitas vezes as demandas coincidem, né, desse meio, eles acabaram me indicando para assumir a presidência da Câmara Setorial de Defensivos Agrícolas dentro da Secretaria da Agricultura. Aqui no estado de São Paulo. Isso. Como funciona? Tem da Secretaria de Agricultura. Então, toda a legislação que é criada para algum tipo que envolva os químicos, ou que envolva aviação, ou que envolva pulverização, essa legislação ela passa pela Câmara Setorial para que o setor produtivo analise, opine sobre aquela legislação. Ela é consultiva, na verdade. Consultiva. E assim faça o texto ou as correções para análise do próprio governo. Você iniciou agora no atual governo do governador Tarcísio ou foi antes? Já estava no governo anterior. No governo anterior. E agora seguiu por mais um ano já no governo do Tarcísio. Qual é o principal pleito, a reivindicação de vocês, a grande dificuldade que vocês têm hoje para a atuação do seu segmento que você representa? Hoje são os projetos de proibição de uso de agrotóxico em diversos setores. Existe hoje muitos projetos municipais, estaduais e federais. Vedando isso? Vedando tanto a utilização de químicos quanto a utilização da aviação agrícola. Na realidade, é uma ideologia que se cria de que o químico faz mal, nós temos que banir isso. As pessoas, na realidade, não entendem que sem isso o Brasil não seria essa potência no agronegócio, porque se você hoje não tratar uma soja, não tratar um algodão, não tratar uma laranja, não se produz, né? O Brasil tem um clima tropical, é necessário fazer esse tipo de trabalho, só que tudo existe 2 lados, né? Então existe sempre aquele lado, aquele viés de que devemos fazer uma cultura orgânica, de que não devemos ter latifúndio, e nesse ponto, esse pessoal, eles acabam, de alguma forma, tendo voto. E acha alguns deputados, alguns vereadores que apoiam esses projetos buscando votos. Então, propõe-se muito projeto de proibição em alguns lugares. Obviamente que a maioria não prospera, né? Não tem fundamento técnico para prosperar. Muitas vezes se prospera ou ameaça prosperar em algum município e a pessoa se toca que vai quebrar o município, né? Às vezes o município depende de uma usina. De receita, sem dúvida. Às vezes o município depende basicamente o emprego de uma usina de açúcar e álcool, e aí ele quer proibir, basicamente ele proibindo aquilo, naturalmente a usina tem que fechar naquele município, né? Porque ela não consegue tratar. Tem um tema que me chama a atenção, drone, pulverização. Há uma competição entre o drone e essa pulverização aérea? Como é que você vê esse assunto? Ou é uma coexistência possível? De maneira nenhuma, é uma coexistência possível. O drone, hoje, o mais operado no Brasil, ele é de 40 litros. Não é concorrente, né? Ele não se torna concorrente, ele é um complemento.
Para você utilizar a aviação agrícola, vocês têm algumas zonas de distância que você tem que obedecer. Por exemplo, eu não posso utilizar a aeronave com menos de 500 metros da cidade. O drone eu posso usar com 20. Perfeito. Entendeu? Então ele complementa nessas zonas de exclusão. O drone ele veio muito nesse começo para tirar o contato daquele sitiante pequeno, daquela pequena agricultor com o químico. Por quê? Antigamente ele fazia ou com trator, tem vídeo na internet até com motocicleta, ou com costal, e aí a tecnologia vem, hoje o cara faz com controle remoto à distância, com muito mais precisão, com controle de dosagem, com mapa de aplicação. Então é uma tecnologia que veio para ficar, está evoluindo muito. Você participou da regulamentação disso nessa sua representação? Sim, durante... Como representante do segmento? O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a regulamentar a utilização de drone. E nós tivemos a felicidade de participar, junto com o Ministério da Agricultura, na criação dessa instituição normativa que regulamentou. Isso daí é possível porque te dá uma segurança jurídica de que aquilo é autorizado a fazer. Perfeito. Se você não tem nenhuma regulamentação, fica cão sem dono, né? Ninguém sabe o que faz, se pode ter, se não pode, como que pode, né? Então a regulamentação veio em boa hora. Mostrou que o Brasil estava à frente nessa questão de agronegócio, de tecnologia. O Ministério da Cultura foi muito rápido em estudar o caso e regulamentar. E foi feliz de convocar todo o setor produtivo também para participar na formação da legislação. E hoje o Brasil é exemplo de legislação sobre drones para o mundo todo. Para finalizar, eu deixei de propósito essa pergunta. Pessoal que está nos vendo gostou da entrevista, assuntos que talvez tecnicamente nunca foram tratados com esse nível de detalhamento, a sua segurança ao explicar, foi um papo muito interessante. De repente tem uma pessoa que quer se tornar piloto da aviação agrícola. Quanto tempo, brevê, aquela história toda, explica aí, olhando até para essa câmera, dá uma dica para o pessoal, para o jovem que esteja nos vendo nesse instante. Nós temos o Instagram da empresa, né? Tem mais de 18 mil seguidores, né? E a pergunta que mais recebe lá, a pessoa, ela começa a seguir e manda pergunta, pô, eu quero ser piloto, o que eu faço, né? É difícil, é caro, né? Então, para você ser piloto agrícola, você vai lá, tira primeiramente a carteira de piloto privado. Para você fazer essa carteira, você precisa estudar. Você pode estudar em casa, na internet, com os livros didáticos, fazer a prova na ANAC. Hoje em dia, a prova facilitou muito, né? Você agenda o horário e vai no local que é estipulado pela própria ANAC, faz ali rápido a prova. Se você passar no teórico, você faz 40 horas de hora prática, e aí você faz um aeroclube e tira a carteira de piloto privado, com 40 horas. Partindo disso, você vai tirar o piloto comercial, que é aquela carteira que te dá direito a trabalhar para outras pessoas. E, obviamente, para trabalhar, o pessoal vai te exigir um pouquinho mais de experiência, né? Você não vai montar num avião com uma pessoa com 40 horas, talvez. Para trabalhar, vamos exigir um pouquinho mais. E exige a pessoa acumular 200 horas para fazer a carteira comercial. Então, a pessoa vai lá, ou ela vai fazer horas em aeroclube, ser instrutor, rebocar planador, juntar essas horas, ou pagar as horas de voo, efetivamente, no aeroclube as 200, juntou as 200 horas, ela tira a carteira de comercial. Ela já pode trabalhar com carteira assinada como piloto para qualquer lugar. Inclusive, após as 200 horas, ela já pode fazer o PLA, que é a carteira de piloto de linha aérea, que a partir daí é uma prova teórica só que você vai fazer para piloto de linha aérea. Passado toda essa fase, ela precisa acumular e chegar a 400 horas, o dobro do comercial, para poder fazer a carteira agrícola. Então, ela juntou as 400 horas, ou trabalhando, ou pagando as horas, né, em algum aeroclube, ela juntou as 400 horas, e aí ela vai para uma escola. No Brasil hoje nós estamos com 3 escolas, tem Itápolis, tem Ponta Grossa e tem Cachoeira do Sul. Essas escolas, a pessoa vai passar lá 45 dias fazendo um treinamento. São 3 cidades, 2 no estado de São Paulo. Perdão. Itápolis, Itápolis é em São Paulo. Ponta Grossa, Paraná e Cachoeira no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, tá, perfeito. E aí você pode
Tem duas em São Paulo, Ibitinga, estava me esquecendo. Itápolis e Ibitinga, uma pertinho da outra. Pertinho da outra. É uma quis competir com a outra. Estão no centro do estado. Estão no centro do estado. E aí a pessoa vai lá, faz o treinamento agrícola, que dura em torno de 40 dias a 60 dias, faz um exame, um cheque prático, né, daquela proficiência, e ela tira a carteira de piloto agrícola para poder trabalhar como piloto agrícola. Né? Vamos falar assim, pô, mas quanto tempo eu demoro para fazer isso? É demorado? Já teve casos, como a mão de obra está muito demandada, fazendeiro comprar o avião e não ter quem voar, ele pegar as pessoas e falar assim, ó, vai lá para o aeroclube, eu quero que você volte aqui, pronto. E mandar uma pessoa para o aeroclube e dentro de 8 meses ela conseguir fazer as horas de voo, fazer as provas, passar e tirar. Normalmente, obviamente, isso custa caro, né? Você Sim. pagar as horas de voo, né? Mas uma pessoa, ela fica na fase de formação ali de 3 a 4 anos, no normal, assim, sabe? Ela faz o piloto privado, junta um dinheiro, faz o comercial, trabalha um pouquinho, vai juntando as horas até chegar no agrícola. Uma curiosidade, o índice de acidentes de pilotos e a faixa etária, o mais jovem e o mais antigo que faz parte ou que fazem parte do seu quadro de pilotos hoje. Hoje, o piloto mais velho nosso, se não está com 52 anos. O piloto mais jovem está com 22. 22 anos. 22 anos. E do nosso quadro, mas a maioria dos pilotos, eles estão naquela faixa ali de 30 a 45 anos, nessa faixa ali. Mais de 30, menos de 45 anos, a maioria dos pilotos. E o índice de acidentes com esse tipo de avião tem diminuído, ou eu estou equivocado? Eu não tenho visto muito, mas é um fato ou não? Em números ele tem aumentado porque a frota tem crescido Sim, muito. percentualmente, né? não. Percentualmente não. Né? Hoje a consciência do uso do avião agrícola mudou muito. Né? As aeronaves elas ficaram muito caras. Né? A operação dela ficou grande, então hoje existe toda uma estrutura diferente. Antigamente, eu lembro quando começou, voava de qualquer estradinha, pousava de qualquer carreador, era meio aventura mesmo, né? Era faroeste, né? E hoje a regulamentação é mais rígida quanto à operação, então existe um quesito de segurança a ser seguido, então assim, a tendência é que isso diminua, né, proporcionalmente com o tempo. Tá, para finalizar, eu acabei me esquecendo de uma coisa que eu acho importante. Você tem participado de algumas palestras, né, para os jovens sobre mostrar essa situação que você disse, que o veneno que é jogado pode contaminar. Isso acontece aqui em Olhâmbra? Você tem participado desses projetos? Sim, nós conversamos muito sobre isso. Eu também participo de uma pós-graduação na qual eu ministro algumas aulas sobre tecnologia de aplicação. Faço muita palestra em escolas, quando requisitado, ando muito, trago muito estudante para a empresa, porque existe um mito, né? O uso de defensivos. Defensivo mata? Mata. Se você pegar uma garrafa e beber, provavelmente você vai morrer. Com certeza. Né? Da mesma forma que se você pegar uma garrafa, um tubo de remédio e beber, um monte de comprimido, você vai morrer. O defensivo, ele funciona para as plantas, assim como o remédio para o ser humano. Ele tem que ser controlado e tem que ser aplicado na dose certa, da maneira correta. Né? E a população urbana, às vezes, ela se distanciou do campo e criou uma rivalidade. Né? Ela acha, muitas vezes, nas grandes cidades, ela acha que o leite sai da vaca na caixinha. Né? Ela acha que não tem teto. Ela acha que o alface já sai com plastiquinho. Né? Então a pessoa não tem a consciência. Ela acha que o arroz já sai do saquinho, entendeu? Então ela não tem essa consciência, que existe todo um trabalho por trás. Né, e o quanto é seguro isso, né, a utilização de químicos e o quanto é regulado isso. Né? Você trabalhar com aviação agrícola, eu falo, hoje é chato, a regulação é muito grande, a fiscalização é muito intensa em cima disso. Que é para o bem de todos, né, Tiago? Que é para o bem de todos. E a pessoa precisa entender que o defensivo, né, usado, utilizado da maneira correta, ele é seguro. Então nós precisamos fazer essas palestras, divulgar para as pessoas, ensinar para o jovem, né? Principalmente a moçada que vem de internet, eles acham que tudo vem do Mercado Livre, né? Tudo que ele compra ali não sai da agricultura. Né?
e, de alguma forma também, mostrar para as pessoas que existe um mercado de trabalho gigante dentro da agricultura e as pessoas não percebem, estão migrando para o outro lado. O Brasil é uma potência na agricultura e às vezes falta mão de obra especializada para o setor, né? Então é importante essa conscientização, né? Mostrar que o país necessita, é um país do agro e que os jovens de hoje em dia precisam conscientizar que tem que ter mão de obra boa e pode trabalhar, que é seguro, é um meio hoje de você, vamos falar assim, o agronegócio é um meio que sustenta o país e nós precisamos cada vez mais conscientizar ele que é necessário e ele precisa não só conhecer, como às vezes pensar em trabalhar dentro do agronegócio. Tiago, foi um prazer muito grande recebê-lo, espero que você tenha gostado. Eu com certeza gostei, você que está me vendo também gostou, porque nós trouxemos assuntos que não são do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você prestou, através do canal, uma informação muito importante para a comunidade que nos vê pelo mundo inteiro, com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Tarcísio, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre aviação agrícola e estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Estamos aqui para falar sobre o assunto. Tá aí, pessoal. Tiago Magalhães Silva, do grupo, né? Tangará, fazendo um trabalho importante registrado aqui pelo nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.